Com carinho e segurança. Copatax. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Estamos de volta, são 8h12. Voltamos com o jornalista Luiz Abreu Barbosa. Folha no Ar, primeira edição. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e a nossa convidada, a doutora Mirza Curi. Doutora, a Luiz falou um ponto muito importante. A gente conversar um pouquinho, né, Luiz? A Rádio Concessão Pública, a gente tem, e todo órgão de imprensa tem que fazer isso. Se é educação pública ou não, tem a função de utilidade pública, né? A gente falou muito aqui, mas que falamos um pouco no começo, mas é bom frisar, Mirza, o ouvinte, o telespectador que está nos assistindo, o que deve fazer para prevenir doença cardíaca? Sim, e nesse ponto nós chamamos a necessidade do que a gente chama de check-up cardiológico, né? O que vem a ser o check-up cardiológico? É uma avaliação específica no cardiologista, mesmo quando você não está sentindo nada, e que ele, através de um exame clínico, de alguns exames simples cardiológicos, ele quantifica e avalia as doenças que poderiam você ter sem saber e que poderia levar você a desenvolver a doença cardíaca. Então, através do check-up, o que nós observamos? Nós vemos se você tem colesterol alto, que é um fator que leva a doença cardíaca e que deve ser controlado, se você tem o seu peso dentro do ideal, qual é o seu estilo de vida, qual é a frequência que você faz atividade física, e nesse ponto eu vou chamar a atenção que, na época do Cooper, há 30 anos atrás, se preconizava você correr 2 horas por dia. E hoje isso já caiu por terra, não é mais isso. Do ponto de vista cardíaco, eu não estou dizendo de ponto de vista de otimização de atleta, estou falando de ponto de vista cardíaco. Nós precisamos fazer de 150 a 180 minutos de exercício por semana, dividido ao longo da semana. E você pode fazer 30 minutos, 6 dias da semana, ou 60 minutos 3 vezes, e isso é o suficiente em termos cardíacos. Observamos se você não tem um diabetes ou uma resistência à insulina, que pode ser tratada e combatida, não só com a dieta, mas às vezes com medicamento. Enfatizamos mais do que nunca a necessidade de uma mudança no estilo alimentar. Então, são orientações que você pode fazer toda a diferença para você em relação à doença cardíaca. E até diagnosticar coisas que você nunca soube. Porque existe, por exemplo, todo mundo acha que hipertensão é uma coisa simples. Eu medi, minha pressão está boa, eu não tenho nada. Não é isso. Você pode ter uma hipertensão laborativa, que é a hipertensão que aparece durante o seu trabalho. E se você trabalha 8 horas por dia, você está hipertenso 8 horas por dia. Você pode ter uma hipertensão de esforço, que sua pressão está normal, sentado, e quando você vai para o exercício físico, no teste de esforço, a sua pressão sobe. Então, é necessário ver essas nuances. Às vezes, a pessoa tem sintomas que estão relacionados a doenças hipertensivas, por exemplo, e que passam desapercebidas, como tal. Eu tenho labirintite. Porque ele foi no médico, não, mas a minha pressão é boa. A sua pressão é boa dentro do consultório, mas a sua pressão, você pode ter uma hipertensão mascarada, que é uma hipertensão que você tem fora do consultório, que é 10% das hipertensões. E o inverso, você pode ter pressão alta dentro do consultório. Fica nervoso com o médico. E fora, normal, que é a hipertensão do jaleco branco, que é 20% das hipertensões, que são as hipertensões do jaleco branco.
Mas as hipertensões mascaradas, ela muitas vezes passa desapercebido. E muitas vezes é diagnosticado como labirintite. E quando, na verdade, o paciente é hipertenso. E se ele é hipertenso, fora do consultório, ele está muito tempo hipertenso e aquilo dali reflete sobre o coração. Então, chamamos a atenção da necessidade do paciente se dispor a um dia, em todos os dias do ano, a ir a um médico e fazer uma avaliação cardíaca. Isso pode mudar a história de vida dele. Isso pode mudar a qualidade e o tempo de vida dele. Mirza, eu não sei, você tem uma matrícula no Serviço Público Municipal de Campos? Eu não sei. Não. Não? Eu, na Já verdade, teve? Não, eu nunca fui ligada ao sistema municipal. Eu, na verdade, eu tinha um vínculo federal do Ministério da Saúde, e quando eu me transferi para Campos, eu fui cedida à rede municipal, mas o meu vínculo sempre foi federal. Mas você, então, atua na rede municipal? Não atuo mais, não já atuo me mais. aposentei. Tá. Já me aposentei. Mas atuou até quando? Até mais ou menos uns 5 anos atrás eu atuei na rede municipal. Você acompanhou, por óbvio, que foi uma coisa ruidosa na sua categoria, a greve dos médicos. Durou quase um mês, né? Eu vi. E o que você achou? Qual foi a sua opinião? Greve, qual é o seu balanço? A greve dos médicos é sempre muito, muito ruidosa, como você mesmo falou, porque ela mexe numa coisa muito, muito importante, né? Que é a saúde da população, assistência da população. E eu vejo isso com muita cautela, porque, na verdade, eu olho os dois lados. Na verdade, uma população que necessita ser mais bem cuidada e os médicos que necessitam ser mais bem cuidados também em relação ao seu trabalho, à sua qualidade, né? Na verdade, está havendo no Brasil, principalmente em Campos, que é o que a gente vê mais de perto, né? Uma redução geral da qualidade dos serviços, né? Literalmente, eu fiquei muito chocada a última vez que eu fui no Hospital Ferreira Machado. Foi quando? Quando eu fui com a sua mãe, ano passado, para tomar uma injeção antitetânica. E literalmente, eu fiquei chocada com o hospital. Os pacientes sendo atendidos no corredor e aquilo a gente aceita por não ter outra situação e aquele paciente precisar. Mas eu acho aquilo dali uma falta de cidadania, entendeu? As pessoas precisam ser mais bem acolhidas. Eu não poderia dizer para você o que está acontecendo, porque eu estou fora daquele sistema. Mas, com certeza, aquele sistema está muito fora de uma qualidade mínima de atendimento. Mas você acha que era diferente há 5 anos atrás, no período que você atuava ainda no serviço público? Na verdade, você não estava no Ferreira Machado, né? Exatamente. Eu não estava no Ferreira Machado para acompanhar uma evolução de piora ou de manutenção ou até de melhora. Eu não estava. Eu sei que o Ferreira Machado já teve uns picos de melhora durante umas administrações muito eficazes. De Zé Manel, exatamente. Não estou falando nem a nível de prefeitura, não. Estou falando de gestor hospitalar. A época do Zé Manel, todos emitiam bons conceitos. É verdade. Então, teve picos de melhora. Pedrão se demitiu agora há pouco tempo, fez exoneração há pouco tempo, né, que era o responsável. Pois é, e muitas vezes se demite porque você vê que você não pode fazer muita coisa e acaba você absorvendo, né,
toda aquela cobrança e sem ter uma resolutividade. Muitas vezes é preferível você sair do sistema. Então, eu não poderia dizer se houve, como eu falei, houve picos de melhora devido à administração local hospitalar muito Zé Manuel também eficiente. conhecia muito bem o Ferreira, né? Ele é muito bom médico, né? Ele soube... E Zé é jeitoso também. Exatamente, exatamente. E isso é muito importante. Português é jeitoso. Ele soube ir fazendo aos poucos, atendendo aos poucos, e isso agradou a muitos. Então, nessa época, eu diria que foi uma época, digamos assim, não ouro, mas prata, do Ferreira Machado. Hoje nós temos um colega seu de especialidade, um cardiologista, à frente da Secretaria de Saúde, que é o Abdo Neme. Como é que você vê como é que você viu primeiro a vinda dele para a Secretaria? É um colega de especialidade. E como é que você está vendo a gestão dele? O Abdo, eu diria que ele é muito bem intencionado. Eu conheço a Abdo há muitos anos, nós trabalhamos juntos a nível do Hospital Dr. Beda, ele na hemodinâmica, né? Ele sempre foi uma pessoa muito bem intencionada. Eu acho que ele tenta fazer o melhor dele, mas acredito que ele está com grandes limitações também, né? E aí eu acredito que talvez não esteja atingindo o objetivo pelas próprias limitações. Um se demite, o outro continua tentando, mas tem vários fatores aí que independem da pessoa, né? As limitações passam muito também porque tudo, né, passa muito pelo financeiro. Exatamente. Não sei se você tem a oportunidade de ver, a Folha fez um levantamento, e vou falar de novo, é valor nominal, né? Valor real, que você botar IPCA aí dá muito mais. Mas como é trimestral, a gente fez uma avaliação de PE, participação especial, que é pago só de 3 meses. Tem o ROD, que é mensal, e tem a PE, que é um dinheiro grande, porque ele é trimestral. Valor nominal, nos 8 anos de Rosinha, foi 120 milhões. No governo de Rafael, mais de 120. Nos 2 anos e meio, 40 e pouco. Quer dizer, um pouco menos de um terço. Quer dizer, sim, sem dúvida. Difícil. E quando a gente fala nessa Perdeu dinheiro, praticamente perdeu 70%, 60 e tantos por cento. Podemos perder tudo agora no dia 20, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente fala das dificuldades, a dificuldade sempre passa pelo financeiro, né? Porque o que a gente observa é justamente isso. Aí a massa, né? Então, há esse problema em relação aos recebimentos da cidade, né, da prefeitura. Há uma necessidade também de se pagar dívidas já decorrentes, que também já diminui mais a receita. 10% todo mês os royalties para a Caixa. Então, na verdade, isso tudo, não tenha dúvida, que colabora para a situação. Mas que a situação está muito ruim, não há dúvida. E essa manifestação dos médicos, que as pessoas alegaram que foi decorrente do ponto biomédico, biométrico, não foi por causa disso. Agora, você trabalhar isso, você também não receber, você tem família, você tem filho, você tem tudo para você gratificações, né? Exatamente, só que as gratificações, às vezes, são quase equivalentes ao piso. Sim, né? sim. Então, é você acostumado com... Você fez despesa contando com aquela receita. Exatamente. Né? E você tem família, você tem filho, você tem que comer, você tem que pagar colégio, você tem que fazer tudo isso. Você trabalha porque você precisa receber. Né, também. Mas não dá para negar também, Misa, que o ponto instalado em Macaé por um médico no poder, que foi o Dr. Aloysio. Lógico, Macaé vai falar, Macaé tem população flutuante? Tem, isso tem que ser levado em consideração, campos de população fixa. Mas gerou pedido de exoneração de 1/3 dos médicos da saúde pública. Mas olha só. Então não dá para dizer também que o ponto... Não, veja bem. O ponto pode não ser o ponto, mas é um ponto.
Aloysio, veja, tudo que se institui, você tem o seu lado bom e o seu lado negativo. E as coisas precisam ser analisadas, as pessoas não pode ser uma coisa estanque. Vamos supor. Coisa marcial, né? Vamos supor. Você tem um ponto biométrico que você tem que colocar o dedinho lá a cada 6 horas. Tá, você é um cirurgião. Você está lá no centro cirúrgico operando. Como é que você faz? Você para de operar e vai lá colocar o seu dedo? Não, isso foi falado muito, mas é Entendeu? lógico Então, que não... são coisas que realmente fogem Mas é um pouco do superlativo, escopo né? Não, ninguém sem consciência vai pedir que o cirurgião tire para a cirurgia para botar. Não, eu estou falando, quer dizer, eu estou falando assim, não, você tem que colocar a cada 6 horas. Gente, eu acho que o ponto biomédico de você entrar e você sair, coisa e tal, eu acho normal. Isso é como se você tivesse assinatura. Isso aí não tem nada demais. E não é por isso. Agora, tem que se fazer a coisa dentro de uma racionalidade. Tem que ser racional, né? Então, que eu vi, que eu li e que eu ouvi os questionamentos, foi em relação a isso que eu achei um tanto quanto absurdo. O absurdo não é o ponto. O absurdo é a frequência. É a frequência, não é o ponto. Como aqueles seguranças, né, que tinham que marcar o ponto de hora em hora para mostrar que estavam acordados, né? Agora, Misa, ontem quando eu anunciei... ontem não, perdão, desculpa. Não, foi ontem. Foi ontem. Rapaz, teve aniversário de Arnaldo Neto no sábado. Não. Aniversário? De Arnaldo Neto ainda bem que é só uma vez por ano. É que nem o filme, né? É o mais dedicado possível para doença cardíaca. É que nem o filme do Mike Tyson. Tipo aquilo, Hangover. Ressaca que você fica no dia seguinte. Mas foi ontem, sim. Quando eu divulguei, na verdade eu havia fechado a programação desde sexta, mas sexta foi um dia... Dia de jornal é sempre complicado, né? Qual o dia que não é complicado? Mas sexta-feira é mais complicado, você tem que fazer pescoção para sábado, para ir à festa de Arnaldo Também tem isso. No sábado. Mas quando eu fechei e divulguei com a Misa, foi a primeira da semana, né, amanhã vamos trazer aqui para anunciar o mestre taekwondo, Marcelino Moreira, mestre de artes marciais, também professor de yoga, de violão, poeta também, poeta. Mas quando eu anunciei, o Vitor Aquino, aí colocou assim um comentário. Excelente seleção de entrevistado, destaco a minha companheira de luta, Misa Sampaio Pérez Cury, que é incansável como eu, por um país mais ético e menos corrupto. Ele está falando aqui da militância bolsonarista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque se na eleição não foi... eleição é isso mesmo, eleição ninguém é unanimidade. Unanimidade é feita justamente para você ter maioria. Mas essa militância bolsonarista que é muito atuante, como você falou a gente falou dos médios, é muito ruidosa, é muito atuante, muito ruidosa, mas que todas as pesquisas mostram que ela tem diminuído. Pegar o percentual que eu elegi, o percentual que ele tem hoje é bem inferior. Né? E dos presidentes do período da redemocratização após a ditadura de 64 e 85, nesse período do governo, quando você anda aí, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, primeiro mandato, né? Falando do primeiro mandato, é o que está com menor aprovação no geral. Como é que você vê isso? E como é que... A que você acha que se deve essa militância sua nas redes sociais aí, pró-Bolsonaro? Na verdade, eu acho o Bolsonaro representa para mim e para muitos uma posição contrária ao que vinha sendo feito. Eu sempre falei que o Bolsonaro não era o melhor
que eu gostaria, ou não era exatamente quem eu gostaria, mas é quem eu tinha de apoiar para me colocar contrária àquilo dali que estava acontecendo. E eu acho que foi isso que o povo fez. O povo elegeu o Bolsonaro, não pelo Bolsonaro, mas o Bolsonaro representava a forma de eu dizer que eu não queria continuar naquele esquema que estava anteriormente. Quando o Bolsonaro é eleito e a gente começa a ver algumas coisas ditas, porque eu acho o Bolsonaro, ele é muito medular. Eu acho que ele fala as coisas, a gente fala que o paciente é medular, a pessoa é medular, quando ele fala as coisas sem pensar. Então, quer dizer, você tem o estímulo não vai nem na cabeça para você refletir e você responde. Então, isso daí está fazendo com que ele tenha não uma rejeição, mas as pessoas ficam meio frustradas em relação, às vezes, às coisas que ele fala. Mas não a ponto de achar que eu não fiz a posição correta de me opor ao que era anterior. Quando você fala o que era anterior, você fala o quê? O PT especificamente? Ou você fala... Quando eu falo, eu vou setorizar PT, mas PT, PMDB, porque aí incluiu o Temer. Sim, aliança que... exatamente. Era o que vinha sendo feito... Na verdade, a aliança que levou Lula ao poder foi PT e PL. Depois, o PMDB entrou. Na verdade, a aliança PT-PMDB é mais nos governos Dilma do que nos governos Lula. Porque no governo Lula, o vice foi José de Alencar, que era do PL, nos dois mandatos. Né? Depois ela se tornou a gente fala PT, porque talvez seja... mas foram dois governos, Dilma com Temer. Né? Eu veja bem, eu me sinto muito feliz, mesmo não sendo hoje o que eu espero, o que eu gostaria, mas eu acho que nós estaríamos pior se nós estivéssemos dando continuidade ao que estava lá. Você fala o quê? Se fosse o Haddad, por exemplo? O Haddad, eu acho que seria continuidade, e a continuidade daquilo que nós estávamos vivendo, para mim, a meu ver, não seria o melhor. Então, por pior que seja hoje, eu sei que o governo Bolsonaro está com uma redução do nível de aprovação, e aí as estatísticas aí mostraram 29%. Eu acho que o único que se mantém com o percentual de aprovação inabalável é o Moro. Ele ainda acho melhor do que estava anteriormente. Eu na verdade, hoje eu sou direita. Hoje eu sou direita. E eu digo para você isso, e eu faço minha culpa, porque eu já votei em Lula. Entendeu? E hoje, qual eleição que ele se elegeu? Lá no início, entendeu? Então, na verdade, eu contribuí até para o que aconteceu. Né? O Rodrigo Maia que deu uma declaração, inclusive o Bolsonaro reagiu mal, mas depois declaração fora de contexto é sempre complicada, né? Ele estava num encontro com um pessoal do PSOL, da pessoa mais de esquerda, e aí, logicamente, que malhando o governo Bolsonaro, ele falou, gente, o Rodrigo Maia, gosta ou não, é sempre um camarada muito ponderado, né? Ele não é muito para lá, nem muito para cá. Ele falou, olha só, o Bolsonaro é fruto dos nossos erros, ele se bota como... Porque ele entrou no governo Fernando Henrique, ele era do DEM, sempre foi do DEM, aliás, que dava apoio ao governo Fernando Henrique, mas era o primeiro mandato de deputado. E depois ele falou, vocês, da esquerda, porque foram os 13 anos do governo do PT, né? Então, que Bolsonaro seria um fruto, o que levou Bolsonaro ao poder, dos erros cometidos. Sim, mas é exatamente isso. Na verdade, sim, eu tô ele falando usou uma simbologia diferente, mas é exatamente isso. Na verdade, eu tenho uma ideia assim, a população do Brasil afundando, e aí eles estão tentando uma tábua de salvação. A tábua de salvação que eles acharam era o Bolsonaro. Essa tábua está flutuando, mas está conseguindo ir. Eu acho que o Bolsonaro tem uma qualidade.
ele delega poder. E isso é uma coisa rara, difícil. Ele delega. Ele analisa suas limitações e delega. Mas ele, na verdade, ele tem que controlar a impulsividade dele. A incontinência verbal. Ele tem que controlar, ele tem que ser mais medular, ele tem que parar um segundo antes de responder, para poder pensar, deixar o estímulo chegar no cérebro e pensar. Mas você não acha, Misa, que Bolsonaro é formação militar, né? Formação que ele tem é militar. E sempre quando as pessoas falam, Bolsonaro é um apedeuta e tal, eu falo, gente, olha só, burro não passa na AMAN. Burro, passar para a AMAN, a Academia Militar de Agulhas Negras, preparatória para qualquer oficial, é mais disputado que engenharia no FRJ, candidato vaga. Então, burro não passa, burro fica. Né? O cara tem que ser muito esforçado para poder passar. Né? Eu falo em termos acadêmicos. Né? É verdade. Essa coisa de manobra dissuasória é a coisa mais antiga que tem na história militar. Eu já falei aqui, desde Alexandre Magno, desde 300 a.C. Você finge que vai fazer uma coisa e faz outra. Né? E não é por acaso, é doloso. Você pensa naquilo. Você não acha que essa incontinência verbal que parece falta de raciocínio, ela não pode ser, ao contrário, fruto de um raciocínio para manter uma base que sempre teve com ele, desde a época do deputado, manter uma base unida, que perdeu popularidade. Certamente, muitas pessoas que fizeram a opção que você falou, eu não quero o PT e vou votar nele, hoje talvez não o fizessem, pelo menos é o que mostram as pesquisas. E para manter unida essa base, quer dizer, não seria uma coisa, em vez de falta de raciocínio, não seria fruto de um raciocínio? Já me falaram sobre isso, já me colocaram essa posição. Eu concordo com você que eu acho que muitas vezes eu observo uma inteligência de comportamento, mas é sempre aquele comportamento que você vê que não foi impulsivo. Então, quando ele pensa, eu acho que ele age de uma forma inteligente. Eu observo isso em algumas atitudes, em algumas posições. Agora, aquele bate-pronto, eu acho que ele sempre, às vezes, se atropela nas suas falas. Eu não acho que aquilo dali seja pensado e que está agindo assim para ter esse outro viés, entendeu? Mas quando ele para e ele pensa, eu vejo que algumas condutas, não, ele está agindo assim, olha bem, olha que forma inteligente de você fazer as coisas aqui. Mas a imprensa, de uma maneira geral, ela se pega muito nessa impulsividade de resposta e bate muito em relação a isso daí. Ele está usando isso, todo dia, ele usava antes das redes sociais, ele agora parou, agora o que ele usa agora teve uma nova operação, está se recuperando, mas enfim, quando você normal de temperatura e pressão, ele sai dali do Alvorada e para ali. Ele aprendeu a usar isso, como ele usava antes das redes sociais. É doloso, ele faz aquilo pensado. É por isso que eu digo que não é aleatório. Tem uma frase famosa numa peça Hamlet, Shakespeare, que Polônio, conselheiro do rei, vai ver se Hamlet está louco mesmo. Aí conversa com Hamlet e tal, a frase famosa em inglês, em português parece loucura, mas há método. Ou seja, se há método, não é louco. Sim. Se tem método, tem uma lógica. Mas isso, se ele soubesse previamente as perguntas que seriam feitas a ele, né? Porque ali o jornalista pergunta a ele. Não, mas o fato dele ir para lá e falar, e ele determina a pauta, né, mesa? Ele sai com fala da mulher do presidente da França, ele sai, ele domina a pauta. Isso ele tem uma presença, não responde as perguntas que ele não quer responder, né? Agora, na verdade, digamos, perfeito ninguém é, né? Mas a minha pergunta seria, a pesquisa mostra que está caindo a popularidade dele, né? A aceitação.
Agora, perguntou a essas pessoas, sim, você não votaria mais nele, mas você votaria no PT? Não. É pergunta retroativa, assim, pesquisa é mais difícil, mas assim, não sei, mas talvez não votasse num Ciro, num Alckmin, ou num Amoedo. Então, enfim, é difícil você falar na sobre verdade, o que houve, o Amoedo teve grande aceitação e eu acho assim que seria a pessoa mais próxima do ideal, o Amoedo. Infelizmente, ele tinha pouca possibilidade. E como o estigma, o medo de se manter o status quo fez fugir do Amoedo por isso. Mas o Amoedo, todas as coisas que eu ouvi o Amoedo falar, eu sempre achei muito, muito interessante, muito, sabe, inteligente, muito assim, coerentes, mas não ia chegar lá. É a famosa história de votar naquele que tem chance de ganhar daquele outro, né? Mas porque, na verdade, era o assim, medo Ciro, de né? manter. Porque todas as projeções apontavam que Bolsonaro, a partir da facada, as projeções... E bolsonaristas falaram... Não é uma verdade. A pesquisa de 2017, eu sempre cito, que foi o primeiro que eu fiz, 2017, em outubro de 2017, um ano antes da eleição, colocava ali Lula e Bolsonaro segundo. E sempre deram isso. O que houve é que as projeções de segundo turno davam derrota dele com vários candidatos, e a partir da facada, essa rejeição dele foi caindo. No final, o que as pesquisas indicavam, todas elas, é que o pior adversário para Bolsonaro no segundo turno seria Ciro Gomes. Sim, eu vi isso. Até porque é de centro-esquerda, não é de esquerda radical, ele pegaria também esse voto do meio que migrou para o Bolsonaro. Agora, falar da eleição passada, a eleição aconteceu, ele ganhou. Agora, quando você fala de delegar poder, você fala sobretudo na parte econômica, com o Paulo Guedes? Com o Paulo Guedes, eu acho que ele se rende a meia-culpa, eu não entendo economia, e já houve caso dele tomar uma atitude como o primeiro aumento da gasolina, coisa e tal, que ele falou que talvez fosse intervir, e depois voltou atrás. O diesel, porque aí o caminhoneiro começou a fazer a greve, aí ele teve que... E Bolsonaro apoiou a greve. Primeiro aumento, e aí, isso não vai acontecer, coisa e tal, e depois o Paulo Guedes entrou, tem que dar liberdade, a Petrobras, variação, flutuação de preço, coisa e tal. O preço do petróleo é fixado pelo dólar, né? Então, exatamente. Então, quer dizer, tipo assim... E você vê agora um episódio, esse ataque de drones do Irã, Arábia Saudita, o preço do barril disparou de um dia para o outro. Exatamente. É um negócio que você não manda, você não tem controle. Exatamente. E a Petrobras disse que até não ia aumentar e acabou aumentando semana passada, né? 4% em relação disso. Tudo mais. Então, mas ele, na primeira vez que houve assim, a iminência de aumentar, ele chegou a falar que talvez fosse intervir, e aí depois sentou. Porque ele apoiou a greve dos caminhoneiros, e uma nova greve dos caminhoneiros no governo dele, que foi muito complicada para Temer, seria para ele muito complicada pelo fato de ele ter apoiado a greve. Na verdade, eu acho que a nossa gasolina é uma gasolina muito cara, o diesel é muito caro, e nós temos um país enorme, infelizmente com transporte baseado em rodoviário, e eu não entendo por que o país não tem transporte ferroviário, inacreditável, e hidroviário, né? Eu não sei por quê, eu não tenho conhecimento litoral de política. Imenso, também marinho, né? Basear só em transporte rodoviário caríssimo e longo, um país enorme como o nosso, né? Então, eu acho que qualquer aumento no diesel, na gasolina, coisa tal, reflete numa cadeia em cascata e chega ao consumidor. Então,
é necessário realmente que se analise os outros tipos de transporte. Gente, a Europa tem trem cortando a Europa inteira, milhões de anos. E por que, Mas o Brasil que nós não poderia temos? ter sido assim. Porque Os Estados Unidos uniu leste-oeste no século XIX, por linha ferroviária. Então, A por Rússia, quê? desde a época dos czares, já tinha. Por que nós tínhamos trem aqui que ia para o Países Rio grandes, de são Janeiro? países grandes, os Estados Unidos e E Rússia nós são países tínhamos, enormes. Né? nós tínhamos, foi abandonado. Nós tínhamos. Por que acabou? Mas por causa de quê? Aí diz que a bitola das nossas... É estreita. É diferente, não sei o quê. Ué, mas tantos investimentos, por que não faz investimento nessa monta e mantém esse tipo de transporte que vai ser menos influenciado pela alta de um barril de petróleo, né? Vai ser menos influenciado. E menos poluidor também. Né? Eu pergunto, gente, por que o Brasil tem tanta hidrelétrica? O Brasil é um país que tem praias com vento, por que não tem energia eólica? Por quê? Então, essas coisas que eu não entendo. Um Gruçaí da vida que venta demais, por que não faz um parque eólico? Entendeu? A Tafona quer dizer moinho de vento, né? Pois é. E por que o Brasil estimula as hidrelétricas? Por quê? Que é uma usina que deve ser mantida inativa, porque quando ela ativa é porque aumenta. Precisa, para fazer uma hidrelétrica, precisa de uma Camargo Correia. Se você tivesse que fazer um diagnóstico do governo Bolsonaro, Mirza, qual seria o seu diagnóstico? Em termos de nota, eu daria 7. Em termos de nota. Mas devo frisar que eu estou muito feliz de saber que estamos nesse governo, mesmo com nota 7, porque eu acho que nós estaríamos muito pior se não tivéssemos mudado o sistema. Até porque, veja bem, a democracia se baseia nas mudanças, nas alternâncias de poder. Se um poder já vem há 13 anos, está na hora de mudar, gente. Na hora que você muda, na hora que você faz uma mudança na sua casa, você tira o tapete, sacode, tira tudo, limpa tudo. E é verdade. Tem que alternar o poder, nem que mais à frente ele volte, mas tem que alternar. Nos Estados Unidos, eles sempre tentam um governo democrático, um republicano. Eles sempre tentam isso. Por quê? Porque é a forma de você sacudir. Exatamente, a forma de você sacudir. Então, estava na hora de alternar o poder, estava passando da hora de alternar o poder. Então, mesmo com nota 7, eu acho que está aprovado. 7 de 0 a 10. De 7 aprova, não é 10, mas é aprova. Tá bom. Você quer colocar mais alguma coisa, Mia? Estamos chegando ao final Não, do programa. eu quero voltar à necessidade da gente frisar, da avaliação, da cardíaca, conscientização, necessidade das pessoas não acharem que elas estão bem e delas se avaliarem. Não acha que você... Conheça o seu coração. Não ache que você está. Pare desse achismo. Né? Conheça o seu coração. Muito obrigado, Mirza, pela sua presença, pelos esclarecimentos, né? A gente aqui fica no início um pouco preocupado, né? Rapaz, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas é muito bom que seja assim. É nesse momento que a gente se preocupa, que a gente cuida um pouquinho da saúde. Não é verdade? Dúvida. Muito obrigado, um abraço em todos, da tua família. Sua irmã lá no Rio, que de vez em quando tecla comigo, muito simpática, muito agradável. Eu que agradeço. Eu acho que a gente ter a oportunidade de levantar esse assunto e ter uma via de acesso a isso é uma coisa muito importante. E eu só agradeço de poder vir aqui. Eu acho que eu sou muito consciente da necessidade dessa conscientização das pessoas e muitas vezes a gente tem que se agregar a um evento desse para se tornar uma coisa mais pública. E a gente agradece aí a Folha da Manhã, não só o jornal, como a rádio, que vem ajudando a essa divulgação em prol das pessoas. E não é só uma obrigação nossa, como a gente faz por prazer também, né? Porque é importante esse tipo de
de divulgação. É como eu falei, é serviço de utilidade Utilidade pública, pública, né? Que a gente. mídia se presta. Exato. Agradecer a Mirza e uma história pessoal. Mirza, que foi médica do meu pai, e, enfim, no final, a idade não deu, mas chegou até onde chegou. Mirza é muito responsável. Por isso é uma dívida de gratidão familiar que a gente tem contigo enfim. E agradecer publicamente por isso e pelos esclarecimentos aí. Eu acho que foram muito didáticos ao ouvinte e ao telespectador, né? Eu que agradeço, e a sua família não tem nada, não tem dívida comigo. Eu acho que, na verdade, a gente faz o que a gente tem que fazer, né? É o nosso trabalho, e a gente não acerta com todos os pacientes. Com o seu Aloísio, eu atribuo que eu tive um índice grau de acertos com ele, e a gente acabou tendo um laço de amizade por causa disso. E, infelizmente, ele não está mais com nós, e, na verdade, o que retirou do nosso ambiente não foi a parte cardíaca. Não, foi o carcinoma. E eu me sinto até muito, muito assim, consolada por isso. Quer dizer, porque, na verdade, tudo que eu tentei fazer por ele foi prorrogar a vida dele. Né? Não, você foi fundamental nisso. Independente de crença, tem umas coisas. Eu gosto muito da Bíblia sobretudo como um livro. É Samuel, se eu não me engano, 2,7. Honrarei os que me honram. É mais ou menos isso. Obrigada. Bom, é isso, Aloísio. Amanhã nós teremos aqui no Amanhã, Marcelino Moreira, professor mestre de taekwondo, exatamente. de Ótimo. yoga e de tudo. Já treinei boxe, já treinei boxe em inglês com o Marcelino. Deve ser chefe de cozinha, deve conhecer de comida Não, light. ele é Hare Krishna, não tem muito com cozinha indiana, né? Indiana, e eu quero conversar com ele antes, depois, sobre a minha filha que está lá na Índia. Ele vai gostar de saber. Na quarta-feira, o vereador Luiz Alberto Neném, como já falei aqui. Uhum. Na quinta-feira, o diretor da UF Campus, o professor Roberto Rosendo. E na sexta-feira, o Guilherme da Portal, né, que é um especialista em ramo imobiliário, está lançando um livro, né, sobre aplicação, como você fazer, dicas legais, legislação, mudança de legislação, como você fazer na área imobiliária. E quem vai nos assessorar aqui, que entende muito disso, é Cristiano. Meu irmão, seu primo, Cristiano Abreu Barbosa. Então tá bom. O Folha no Ar volta amanhã às 7 da manhã. Agora nós vamos dar um pulinho na redação do jornal Folha da Manhã com a repórter Clícia Cruz e o direto da redação. E a gente volta depois do intervalo com o melhor da música para você aqui na Folha FM, a rádio que toca você. Antônio, bom dia, ouvinte da Folha.